O assunto dessa aula é o teorema de Poynting, que vai expressar a lei de conservação de energia para um sistema de partículas carregadas e campos eletromagnéticos. Com esse teorema, a gente vai identificar como é a energia nos campos eletromagnéticos e como é a passagem dessa energia por uma superfície. Tudo junto, né, vai ficar reunido numa equação que tem a estrutura de uma lei de conservação. Essa estrutura é a derivada no tempo da quantidade que a gente quer provar a conservação, tendo correspondência com a passagem dessa quantidade pela superfície, de modo que expressa o fato de que essa quantidade não é criada nem destruída dentro de um certo volume. Se ela variar, é porque houve a passagem dela pela superfície. Então, o ponto de partida é o cálculo da taxa de realização de trabalho dos campos eletromagnéticos sobre uma carga Q. A partir da expressão obtida para essa quantidade, a gente vai tentar identificar a forma de uma lei de conservação. Então, vou partir da taxa de realização de trabalho A taxa é o trabalho por unidade de tempo. Então, dos campos, vou chamar de campos EM, os campos eletromagnéticos, sobre uma carga Q. Então, o primeiro passo é obter uma expressão para isso. Isso é fácil. A gente conhece a expressão da força numa carga. Então, eu escrevo F como a carga que é mais V VEC B. Mas eu quero trabalho. Então, eu vou calcular um F escalar dL, um delta L. Isso, então, vai ser um Q escalar delta L. Notem que o B não entra, né? Por quê? Porque a velocidade, né, vai ser um delta L delta T. Então, o vetor V é paralelo ao vetor delta L, né, por definição. E quando eu faço produto escalar com delta L, eu vou ter zero como contribuição desse segundo termo, porque aqui eu tenho um vetor que é o produto vetorial V VEC B, que é perpendicular a V. Produto escalar disto com algo paralelo a V vai ser zero. Isso expressa o fato de que o campo magnético não realiza trabalho sobre uma carga aqui. Então, esse é o trabalho. Mas eu quero a taxa. Então, eu vou calcular um trabalho por unidade de tempo, fazendo a divisão aqui por um delta T, no limite desse delta T ir para zero, quando então isso aqui vai ser identificado com velocidade, né, no limite delta T indo para zero. Aplicando esse limite aqui, então eu tenho que escalar V. Pois bem, o que eu preciso para fazer isso ficar um pouco mais geral é sair de uma carga pontual para uma coleção de cargas. Então, se no lugar de Q eu considero uma distribuição descrita por uma função contínua que é a densidade volumétrica, eu posso generalizar essa expressão usando o princípio da superposição. Então, eu somo sobre vários elementos infinitesimais de volume, cada um deles eu atribuo uma quantidade de carga, vou chamar de delta QK, esses elementos de volume são delta tau K. Aqui eu tenho o campo, aqui eu tenho a velocidade associada a esse delta QK. Como eu dividi aqui por delta tau, eu multiplico, né, porque ele não aparece na expressão, isso fica sendo só o princípio da superposição aplicado nessa expressão. No limite do delta tau ir para zero, eu construo a minha função contínua aqui, que eu identifico como a distribuição volumétrica de carga. E o K, variável discreta, dá lugar a uma variável contínua. Isso então fica sendo escrito como um ρ, né, V escalar integrado no volume, que eu vou chamar de d tau. Ora, a gente viu que ρ vezes V é uma densidade de corrente J. Então, eu tenho o resultado que a taxa de realização de trabalho dos campos nas partículas dentro de um certo elemento de volume
vai ser dentro de um certo volume, né? Estou integrando aqui sobre todo o volume inteiro, vai ser a integral de j escalar E de tal. Esse é o ponto de partida, né? Aí eu vou explorar agora esse integrando e transformar isso aqui em algo que dependa apenas dos campos. Então eu faço isso usando a lei de Ampère-Maxwell para escrever J em termos de campos. Rotacional de B é μ0J mais μ0ε0 dE dt. Isso me dá o J em termos dos campos. Então eu substituo ali. Isso permite que eu escreva então que E escalar J vai ser igual. Então ele substituindo o J dessa equação nesse produto escalar. Então o integrando vai ser 1 sobre μ0 o produto escalar. Então é E escalar, o que eu tenho aqui, rotacional de B. E esse termo passando para o lado de lá vai ser o μ0 vai cortar com esse, né? Então vai ficar menos ε0 é escalar dE dt. Então esse é meu integrando, que agora eu vou transformá-lo usando identidades vetoriais. Então a identidade principal que eu vou usar, na verdade é só uma, vai ser uma regra de produto, né, para essa operação, a divergência de um produto vetorial de dois vetores E e B. Isso aqui vai ser dado por B, escalar rotacional de E, menos E, escalar rotacional de B. Com isso, o que eu ganho com isso, né? Aqui, olha, na minha expressão, eu tenho E escalar rotacional de B, que é o que aparece aqui. Então eu vou substituir esse termo por esses dois. Isso é importante para mim porque pela lei de Faraday eu sei que o rotacional de E é menos dB dt. Então notem que eu vou ter aqui B escalar dB dt, eu já tenho E escalar dE dt, eu vou construir uma quantidade simétrica que vai ser importante para mim. E a outra quantidade é a divergência de um campo vetorial, né? Isso é importante depois para eu construir uma integral de superfície, já pensando na forma de uma lei de conservação que exige a presença de uma quantidade desse tipo. Então, fazendo essa substituição, eu posso chegar nessa expressão para o E escalar J, que vai ser menos 1 sobre μ0 rotacional de B, divergência, né, substituindo esse aqui, de E vec B. Nota que eu estou substituindo isso, né, por isso aqui. E um outro termo vai vir como um B escalar dB dt e um E escalar dE dt, que vai ser escrito então como menos 1 sobre μ0 B escalar dB dt, que é igual menos ε0. Esse eu já tinha, só mantive na minha conta. Então esse é o meu integrando agora, está escrito dessa forma. Eu posso fazer um passo a mais, lembrando o seguinte, né? Para lidar com essa parte simétrica da minha conta, eu uso o fato de que se eu tenho um meio da derivada em relação ao tempo de um B2, quer dizer, um B escalar B, isso aqui vai ser exatamente o que eu tenho aqui, né, a menos desse 1 sobre μ0. Então vou colocar ele aqui. Então isso é menos 1 sobre μ0. Observem que é B escalar dB dt mais dB dt escalar B. Então um termo igual ao outro dividido por 2 é igual a um deles, que é o que eu tenho aqui. Então é exatamente o que eu preciso. Como esse termo aqui é simétrico, né, a menos dessa constante, eu uso o mesmo recurso aqui. Então com isso eu chego na expressão final para o E escalar J, que vai ser escrito como então menos 1 meio da derivada no tempo de ε0 E2, usando esse recurso, né? Mais 1 sobre μ0 B2, usando ele novamente, como a gente viu, e o que eu já tinha na minha conta, que é menos 1 sobre μ0 divergência de E vec B, que aparece aqui. Tá, então, eu posso agora integrar no volume, né? Que é o que eu tinha antes, né? Integral no volume disso.
e chegar na minha expressão, praticamente a expressão final. A taxa de realização de trabalho de campo sobre as partículas é igual à integral disso aqui. Então vai ser menos ddt, pondo fora da integral, 1/6 de ε0 E2 mais 1 sobre μ0 B2 de tal. E é uma outra integral que vai ser menos 1 sobre μ0, a integral disso aqui no volume, que eu vou passar para uma integral na superfície que delimita esse volume do campo vetorial, que é uma operação que fez uso então do teorema da divergência. Então aqui é o teorema da divergência. Integro no volume, passo essa integral para uma integral de superfície, dessa forma aqui. Então essa expressão é muito importante. Ela tem a forma da lei de conservação que eu procuro, né? E eu tenho que identificar isso aqui agora. Essa é a física envolvida nessa conta. Tá? Então, como que a gente identifica todas essas propriedades físicas aí? Então, eu vou fazer algumas definições e com elas a identificação fica direta. Eu vou definir a energia do campo eletromagnético naquele volume V como sendo a integral no volume esse primeiro termo que aparece. Então, ε0 E2 mais 1 sobre μ0 B2 de tal. Eu vou identificar também um vetor, que eu vou chamar de vetor de Poynting, S, como sendo energia por unidade de tempo por unidade de área que cruza a superfície, porque ele aparece aqui nessa integral de superfície. Então, eu vou defini-lo como 1 sobre μ0 EVEC B. Então, ele vai ser energia por unidade de área por unidade de tempo. Quando eu integro na área, eu vou ter energia por unidade de tempo que cruza essa superfície. Então, vou escrever isso aqui. Então, é energia por tempo por área. Tá? Então, como eu levo isso na minha expressão, eu posso escrever então dW dt é igual, aqui eu tenho menos ddt, do que eu defini como a energia eletromagnética naquele volume, menos, que é esse aqui, a integral na superfície do S escalar dA. Nós estamos chegando perto. Observa agora que se eu falo que esse trabalho é uma integral de uma densidade de energia mecânica de tal, por que isso? Né? Porque é a taxa de realização de trabalho dos campos sobre as partículas. Então isso corresponde à energia que virou energia mecânica das partículas, o trabalho feito sobre elas, né? Sobre as partículas carregadas. Então é correto eu fazer essa identificação, porque aqui eu tenho uma densidade de energia mecânica. Quando eu integro no volume, eu tenho a energia mecânica. Quando eu derivo no tempo, eu tenho uma taxa de variação dessa energia mecânica, que é o trabalho que a gente calculou inicialmente, foi o nosso ponto de partida. Tá? Então, com isso, eu posso escrever a minha expressão como dt num trabalho dessa energia mecânica total, né, que é a integral no volume da densidade de energia mecânica, mais o U eletromagnético, que eu vou definir aqui em cima, passei esse termo para cá, mais o que acontece na superfície, né, que é o fluxo da energia pela superfície, medida pelo vetor de Point, é igual a zero. Notem que aqui eu tenho a estrutura da lei de conservação, a derivada no tempo da energia total, energia mecânica mais energia do campo eletromagnético, iguala ao que acontece na superfície. Energia passa de dentro para fora da superfície, então eu tenho uma diminuição da energia naquele volume. E essa equação fecha essa contabilidade. Energia passa de fora para dentro, então eu tenho um aumento da energia dentro daquele volume. Na forma diferencial, eu posso escrever isso como um ddt de uma densidade de energia mecânica mais uma densidade de energia eletromagnética mais a divergência de S
igual a zero. Então aqui eu só defini uma densidade de energia no campo, né, como sendo esse integrando aqui. Então é U minúsculo eletromagnético, integrado no volume da U maiúsculo eletromagnético, que é a energia total naquele volume associada aos campos. Tá? Então essa é uma lei de conservação de energia, né, uma lei local, que vai dizer que a energia não é criada nem destruída dentro daquele volume. Se ela varia, é porque a passagem dela por unidade de tempo pela superfície. Né? Um exemplo disso é um fio. Eu vou considerar uma seção de um fio aqui, né, ligado a uma bateria. Então aqui continua o meu circuito. Considerar uma seção aqui do fio com um comprimento L, aqui um certo raio A. Aí eu sei que eu tenho um campo ao redor dele aqui, que eu vou colocar como meu campo B, né? Se eu estou passando uma corrente aqui nessa direção, eu tenho um campo elétrico, longitudinal, e eu posso escrever esse campo como a diferença de potencial dividido por L, né? Lembrando que o V é a integral do R escalar dL, constante negativo. O B a gente conhece, né? μ0i sobre 2πa na superfície do fio, né? Colocando aqui o R igual a A. E aí eu posso, o sentido e direção estão especificados na figura, eu posso fazer o produto vetorial, S, vai ser 1 sobre μ0. Aí eu vou ter o E e B são perpendiculares, então o produto vetorial é o produto dos dois, VL μ0i dividido por 2πa. Isso aqui vai estar na direção menos S, sendo S essa direção radial aqui, né? Então menos S aqui para dentro, entrando, apontando perpendicularmente aqui para o fio. Esse é o vetor S. Esse produto vetorial, né, é feito com o dedo médio para cima, né? O B o dedo indicador na direção de B. E a gente vê que o polegar vai realmente apontar sempre na direção do fio. Então isso diz que a energia passa para o fio vindo pelos campos, né? Não longitudinalmente ao longo do fio, mas pelos campos que estão circulando, que estão envolvidos ali no entorno do fio. Né? Se eu faço a integral do S escalar dA, eu obtenho um resultado familiar, né? Porque isso vai ser o S vezes a área, que é 2πAL, e isso, observem que tem um 2πAL aqui, né? Quando eu multiplico, né, um zero que está cortando, vai dar VI. Então essa é a potência, né, dissipada pelo meu circuito, né, na forma de efeito Joule. Então isso vai fechar uma lei de conservação, né, depois, porque eu estou dizendo que a energia dissipada é essa energia que está vindo pela superfície através dos campos.